Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Não sei a que horas vocês vão assistir a isso. Lembrando da necessidade de se usar máscara. Fundamental para você defender as pessoas com as quais você convive e a si próprio. Como eu estou sozinho, eu não preciso dela. A catástrofe é geral. Na economia, nas políticas públicas, na saúde, as mortes batem recordes. Ainda ontem foi uma semana de recorde, uma média altíssima. Estão previstas mais de 100 mil mortes dentro de alguns dias, dia 6 de agosto. Isso vai bater a marca triste de Hiroshima, quando recebeu a bomba atômica. E o Bolsonaro continua zombando. Ele continua zombando da prevenção. Os governadores, que antes formavam um bloco que razoavelmente funcionava de oposição ao e daí do governo federal, aderiram ao Vale Tudo. Sabe lá Deus as pressões que sofreram. Então, é o único país que está se abrindo, relaxando as medidas necessárias de prevenção, que incluem isolamento social, etc., com o aumento do contágio e das mortes do Covid-19. Os governos não governam. Transporte, saneamento, mobilidade pessoal. Os governos não governam. Vejam São Paulo se fazendo de forte e não foi capaz de colocar 100% da frota disponível de veículos para diminuir o contágio via ônibus lotados, superlotados. São culpados disso tanto o prefeito de São Paulo quanto o governador. Ao mesmo tempo, Bolsonaro se dá o luxo de receitar cloroquina ainda, que sobra em todos os lugares, enquanto faltam elementos essenciais, até para anestesiar, e remédio para vermes, para combater o coronavírus. Remédio para vermes. E aí a mídia, de uma maneira geral, aborda, mostra a cara dele, etc. Essa deve ser a estratégia. Ao mesmo tempo, o Dória promete que vai ter uma vacina aí até o final do ano. Até o final do ano, quando todo mundo sabe que não é bem assim. O isolamento social está em queda total, o clima de relaxamento, de festa, parece que se faz presente em todo lugar, e todo mundo sabe que essa abertura antes do arrefecimento da pandemia é uma aceleração de casos de contágios e de mortes. Quanto a transmissão é importante, a abertura não é adequada. Poderíamos ter terminado tudo em junho, se tivéssemos respeitado lá atrás. Mas nós somos experts em dar aquele jeitinho brasileiro para driblar. Enquanto isso, você abre a rede social, você entra no Facebook, por exemplo, e você vê telas pretas anunciando luto cada vez mais. Nós não conseguimos nada, nem na saúde, que tem 2/3 da verba do Ministério ainda por gastar, e nem na economia.
As pequenas empresas, as micro e as pequenas empresas, 716 mil dessas empresas fecharam as portas. O dado é do IBGE. Bares e restaurantes, 20% já fecharam suas portas em definitivo. Até o final do ano, esperam-se 40% de fechamentos. E são as empresas que mais empregam no Brasil. Os órgãos de defesa florestal foram desaparelhados e cresceu 72% o desmatamento da Amazônia em relação ao ano passado. 72%. E no Pantanal, as queimadas atingem um pico histórico. Aumenta a caça ilegal de animais silvestres, mesmo em extinção. Funcionários que cuidavam de pinturas rupestres, a história, a pré-história no território do Brasil, saíram, foram demitidos, foram afastados e, portanto, a Cinemateca, que ia ter a Namoradinha do Brasil como sua gestora, está lá sem energia elétrica, porque foi cortada por falta de pagamento. O governo, enquanto isso, está aliado aos chamados 3B. A bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Cada uma dessas bancadas pensando assim, somente no seu mistério, nas suas preocupações. A renda de emergência que o governo deu, que não queria dar, mas acabou tendo que dar por pressão do Congresso, acabou dando ao povo a ideia de que tem um governo salvador. E está criando, no lugar do Bolsa Família, Bolsa Brasil. Como se fosse uma coisa nova. Aliás, ele é mestre, este governo, em dizer que as coisas antigas são obras dele. Ele tem uma rede de agentes mal intencionados, porque não pode ser bem intencionado o indivíduo que diz que a transposição do Rio São Francisco é obra de Bolsonaro. O Ministério da Justiça está reunindo nomes de professores e agentes de segurança que são contra o governo, que são contra o fascismo. Oi, meu nome é Roberto Gonçalves, Gonçalves com C cedilha, Juliano. Agora mudei para Iuliano, vocês me encontrarão assim do CPF. As esquerdas cada vez mais divididas, por mais tênue de esquerda, porque esquerda não existe mais, estão cada vez mais divididinhas. Eu fico me pensando se isso é a ideia de pegar o poder ou é a má fé, a roubalheira que está por toda parte. E Bolsonaro se prepara para nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal até o final do ano e mais um ministro do Supremo Tribunal Federal no ano que vem.